pessoal, vamos resolver mais uma questão do Enem de 2023. E o enunciado ele diz o seguinte: uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa M igual a 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado, e quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, as tensões iniciais nas cordas iguais a zero e as duas cordas ideais, nas situações de aceleração e frenagem do caminhão. As tensões nas cordas 1 e 2 em Newton serão. Bom, pessoal, nessa questão nós devemos calcular o valor da tração nas cordas 1 e 2 em cada uma das situações descritas no enunciado. A primeira situação é aquela em que o caminhão se encontra em movimento acelerado. E com isso, inicialmente, nós devemos aqui colocar as forças que atuam no caixote nesse primeiro movimento. Bom, como o caixote ele tem uma massa em mzão, ele estará submetido a uma força peso vertical para baixo. Além disso, como existe contato do caixote de massa M com a carroceria do caminhão, sobre o caixote vai aparecer uma força normal, que é vertical para cima. Professor, e as cordas? Olha só, observe bem o que ocorre com as cordas. Esse caminhão, ele parte do repouso com uma velocidade inicial igual a zero, e a partir daí ele tem uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse instante, quando o caminhão se move para frente, acelerando, por inércia, a caixa ela tende a ir para trás. Com isso, você analisa a corda 1 e você percebe que essa corda 1 ela estará submetida a uma compressão, o que fará com que ela fique mais frouxa. Então, quando colocamos ao longo da corda 1 essa força de tração, temos que essa tração T1 ela é igual a zero. A corda 1 ela tende a ficar mais frouxa, enquanto que ao longo da corda 2 você percebe que essa corda ela fica tensionada, ela fica esticada, com um valor que eu vou chamar de T2. Professor, existe mais alguma força atuando no caixote? Existe, o atrito. A questão diz que entre o objeto de massa M e a carroceria do caminhão existe atrito estático, cujo coeficiente vale 0,2. E além disso, ele afirma que o bloco ele está na iminência do movimento, situação a qual a força de atrito estática ela é máxima. Professor, mas para onde aponta essa força de atrito no caixote? Bom, vimos que nesse movimento acelerado do caminhão, a caixa ela tende, por inércia, a se deslocar para onde? Para a esquerda. Então, ela tende a deslizar para a esquerda. Com isso, o atrito é oposto, ou tem um sentido oposto a essa tendência de deslizamento. Com isso, a nossa força de atrito, ela fica horizontal. Para onde, professor? Para a direita, que eu vou chamar de Fzinho. Podemos utilizar a segunda lei de Newton para descobrir o valor da força T2, porque nessa situação já sabemos que a tração T1 ela vale zero. A segunda lei de Newton diz que a força resultante ela é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, nós precisamos analisar a força resultante ao longo dos dois eixos, do eixo vertical e do eixo horizontal. Conseguimos perceber que na vertical não existe movimento. O bloco ele não sobe e ele não desce. E então, podemos concluir que essas forças que atuam na vertical, elas estão em equilíbrio. A força normal ela vai ser igual ao peso. Agora precisamos trabalhar com as forças que atuam sobre o caixote na horizontal. E com isso percebemos que horizontalmente
temos a força F e a força T2. A força T1, ela vale 0. A força T2 e a força F, elas têm a mesma direção e sentido. Lembra, eu estou querendo achar a força resultante ao longo da horizontal. Como esses dois vetores têm a mesma direção e sentido, nós podemos trocar por um único vetor, cujo módulo vale quanto? Vale T2 mais F. E tudo isso é igual a M vezes A. Só que como é que nós calculamos o valor da força de atrito? Bom, professor, a força de atrito estático máxima, nós podemos calcular o valor dessa força de atrito pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. Só que anteriormente nós definimos que a força normal ela era igual ao peso, porque ao longo da vertical não existe movimento. Então, quando formos aqui realizar as contas, nós vamos trocar o valor dessa força normal e vamos adotar simplesmente a força peso. Bom, e agora nós podemos calcular o valor de T2. Por quê, professor? Olha só, T2 mais quem é a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a força normal, que é o peso. Isso tudo é igual a M vezes A. E agora nós podemos simplesmente só substituir os valores. Temos então que T2 mais quanto vale o coeficiente de atrito? Professor, vale 0,2. Então fica 0,2 vezes quanto vale o peso do caixote. Podemos aqui perceber que o caixote ele tem uma massa de 200 quilogramas e a gravidade vale 10. Lembrando que o peso de um objeto pode ser calculado pelo produto da massa pela gravidade. E com isso, temos que o peso do caixote vai ser igual a 200, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10, resultando em um peso de 2.000 newtons. Então, podemos substituir aqui embaixo o valor do peso por 2.000. Isso é igual à massa do caixote, que vale 200, vezes a aceleração, que vale 3 metros por segundo ao quadrado. E para finalizar, podemos dizer que T2 mais 0,2 vezes 2.000 dá 400. Então, T2 mais 400 é igual a 600. Concluímos, então, que o valor da força T2 vale 200 newtons. Então, no geral, durante a aceleração, nós chegamos que, ou concluímos que o valor da força de tração na corda 1 vale 0 e o valor da tração na corda 2 vale 200 newtons. Vamos agora fazer a mesma análise, calcular a tração 1 e a tração 2, só que o movimento do caminhão agora é o movimento de frenagem. Ele está freando. De início, precisamos também colocar as forças que atuam no caixote. Sabemos que existe a força peso, vertical para baixo, a força normal, vertical para cima. Só que agora, durante o movimento de frenagem, o caixote, por inércia, ele tende a ir para frente, ele tende a ir para a direita. Sim? Então, essa corda 2 ela estará submetida a uma compressão, ela ficará frouxa. Assim, podemos concluir que T2 vale 0. Sim? Ela estará frouxa. Já a corda 1, ela estará esticada, com um valor de força que nós vamos chamar de T1. Devemos também colocar a força de atrito. Nessa situação, vimos que o bloco ele tende a se movimentar para a direita por inércia. Então, o atrito ele é oposto a essa tendência de movimento. Com isso, como o bloco ele tende a ir para a direita, o atrito é horizontal para a esquerda. Agora, precisamos aplicar a segunda lei de Newton para descobrir o valor da força T1, porque já sabemos que a força T2 ela vale 0. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Ao longo da vertical, sabemos que não existe movimento. Existe uma situação de equilíbrio que diz que essa força normal ela tem que ser igual ao peso.
Mas quando analisamos o movimento horizontal, percebemos que ao longo desse eixo existem duas forças, que é a força T1 e a força F', que é o atrito. E essas forças têm a mesma direção e sentido. Pergunto, como é que eu tiro a resultante dessas forças que têm a mesma direção e sentido? Bom, professor, o módulo dessa resultante é a soma de T1 mais F'. Exato. Vamos substituir, então, a força resultante por T1 mais F', como sendo igual a M vezes A. Sabemos que essa força de atrito, F', ela pode ser obtida pelo produto do coeficiente de atrito vezes a força normal. Lembrando que essa força de atrito é a força de atrito estático máxima, já que o bloco se encontra na iminência de movimento e que o valor dessa força normal nada mais é do que o peso do objeto. Substituindo os valores, temos que T1 mais a força de atrito, vimos que é igual ao coeficiente de atrito estático vezes o peso. Então, fica coeficiente vezes o peso. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Bom, continuando, temos que T1 mais o coeficiente, ele vale 0,2. Então, fica T1 mais 0,2 vezes o peso do objeto, descobrimos anteriormente, e ele vale 2.000 newtons. Então, temos que T1 mais 0,2 vezes 2.000 é igual a massa do caixote, que é 200, vezes a aceleração durante essa parte do movimento, que vale 5. Concluímos, então, que T1 mais 0,2 vezes 2.000 dá 400. Isso é igual a 1.000. Concluímos, então, que o valor da força T1 é igual a 600 newtons. Então, no geral, descobrimos que durante a frenagem, o valor da força T1 vale 600, enquanto que a força T2 vale 0. Então, podemos marcar como item correto o item que diz que durante a aceleração, a tração 1 ela é 0 e a tração 2 ela vale 200. Nessa situação, analisando os itens, nós temos como item correto o item A, porque além disso ele diz que durante a frenagem a tração 1 é 600 e a tração 2, como nós vimos, ela vale 0.